Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Bradock Show. Pessoal, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. De política, porque os ministros da primeira turma já analisam provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro há uma semana. O ministro Alexandre de Moraes entregou as provas antes do julgamento da suposta trama golpista, iniciando de maneira informal esse procedimento judicial. A defesa do ex-presidente questiona a imparcialidade da turma. 4 dos 5 ministros foram indicados por governos petistas. Lembrando que o julgamento começará daqui 11 dias, no dia 25 de março, com a sustentação oral de Gonê e dos advogados da defesa. Então, eu iniciaria pedindo um parecer jurídico ao nosso advogado de plantão. Agora sim, também a Fabi Barroso, antes de passar a palavra para o doutor Marcília. Boa noite, Fabi, também prazeraço ter conosco hoje também. Boa noite, Cauti, boa noite, meu amigo Serrão, boa noite também, André Marcília, boa noite, querido senador, que está sempre batalhando aí por nós. E boa noite a todos aqui da Bradock Show. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e colocar no grupo da família. Senão é ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não é ai, ai, ai. Agora sim, a pergunta para o doutor Marcília. Doutor Marcília, um parecer jurídico, uma análise jurídica sobre esta mais nova atuação, que no mínimo é antiética, do ministro Alexandre de Moraes, que entregou informalmente as provas uma semana antes para os seus colegas que irão julgar o caso. Olha, o Cauti, isso daí, além de a gente poder abordar do ponto de vista da legalidade, a gente precisa também abordar do ponto de vista da ética, né? Isso não é legal. E por que não é legal? Porque o direito, ele não é ferido apenas quando você comete um ilícito, mas também quando você não segue o procedimento correto. E se você passa por cima, se você começa, por exemplo, um julgamento pelo resultado, se você começa um julgamento pela sentença, é óbvio que aquilo deixa de ser legal, aquilo deixa de cumprir o procedimento correto. Ainda que a sentença possa, por exemplo, estar correta, o procedimento não ter sido feito de forma correta torna todo o processo ilegal. A nulidade, portanto, não está apenas em você cometer um ilícito, mas em você não seguir o procedimento correto. A democracia, dentro do direito, não se faz apenas com o resultado, mas, sobretudo, com o percurso. Resultado, qualquer regime tirânico entrega. Uma corte, qualquer regime tirânico possui. Juízes, qualquer ditadura possui. Agora, o percurso democrático pelo qual passa um processo é que vai dizer se aquela corte, se aquele juiz, se aquela sentença são democráticos. Então, se você atravessa o samba, se você coloca o carro na frente dos bois, é óbvio que você desconsidera o procedimento. Como é que você vai analisar a prova se você não recebeu a denúncia? Aliás, ontem, inclusive, a gente conversou aqui no próprio Bradock sobre o fato de que o ministro Dino, o ministro Zanin, quando eles se disseram muito confortáveis, por exemplo, em não serem afastados desse caso, eles próprios já assumiram que receberiam a denúncia. Como é que eu posso me sentir confortável com um caso que nem existe? Então, é óbvio que nós estamos aqui atropelando todos os procedimentos. Isso é ilegal, isso é imoral, isso é antiético, isso é político e isso fere o direito que está em jogo desses denunciados de tal maneira que pode sim, adiante, e agora, inclusive, ser suscitada a nulidade até mesmo desses atos futuros em decorrência dessa antecipação de análise de provas. Senador Girão, o senhor foi uma das vozes mais vocais, né? Uma das vozes que se levantaram no Legislativo denunciando esses abusos, esses excessos que o doutor Marcília acaba também de relatar para a gente.
como que o senhor não é do partido do presidente Bolsonaro, mas é também da oposição a esse governo. Como que a oposição pretende atuar ao longo desse processo e caso o desfecho termine com o desfecho seja uma condenação do ex-presidente Bolsonaro? Olha, eu não tenho a menor dúvida que a fatura está liquidada, né? Como o coronel Mauro Cid falou naquele áudio que a revista Veja trouxe no ano passado, em março, completando o ano agora, dizendo que a narrativa era aquela, tinha que se fazer, porque a lei é o Alexandre de Moraes hoje no Brasil. Então, os ministros não se declararem impedidos, suspeitos, com declarações públicas, políticas, contra Bolsonaro, o outro advogado pessoal do Lula, que efetivamente tem uma postura já condenatória, vamos dizer assim, né? Nós estamos vivendo um momento muito turvo, de muita sombra no país. A gente precisa ter isso em mente, porque eles já têm a denúncia, não é na denúncia já a definição pronta da condenação de Bolsonaro e desses outros participantes de algo que não teve arma, foi num domingo, eram senhoras, eram as pessoas que quebraram, que têm que pagar de acordo com a lei, claro, sempre com devido processo legal. Mas a gente não pode passar a mão na cabeça de quem quebrou. Essas pessoas não foram localizadas, né? Eu parlas pelo parlamento brasileiro, o ministro Dino, justamente esse ministro que não se declara suspeito, não entregou as imagens, empurrou com a barriga, né? Para que a gente não tivesse acesso aos pelotões que estavam ali na frente, né, da Guarda de Segurança Nacional, que não foram acionados, estavam de plantão, estavam ali, a poucos metros para proteger, e nada daquilo teria acontecido. Então, me parece que foi uma armadilha, uma arapuca, para justificar essa perseguição aos adversários políticos do sistema, aliás, do regime que a gente vive aí, dessa ditadura do governo Lula, alinhadíssimo, político-ideologicamente, com o STF. Então, qual é a estratégia da oposição? A estratégia da oposição é jogar luz. Jogar luz nessas trevas que a gente está vivendo, insistir. Essa semana nós entramos com um pedido de impeachment do Paulo Gonet, robusto, assinado por 2 juristas, o ex-desembargador Sebastião Coelho e o constitucionalista Rodrigo Marinho, e mais 10 senadores da República, além de mim, né? Então, a gente colocou tudo isso lá, né? Assim, pode ter certeza que tem alguém ainda dentro daquele Senado que somos poucos, mas estamos combatendo o bom combate, porque a história vai mostrar, né? Depois de tudo, como o doutor André Marcília foi muito feliz e preciso, daqui a poucos meses, anos, nós vamos ver a barbaridade que foram cometidos com brasileiros que nem sequer tinham arma, que tinha batom, que tinha bola de gude, que tinha Bíblia e bandeira do Brasil, né? Não é sequestrador de embaixador, como nós tivemos no passado, da anistia da turma de lá, que não quer anistia hoje. Ou seja, não sei que sentimento humano é esse, que falta de compaixão dessas pessoas, de coerência mínima, né? De um olhar sensível de humanidade, porque essas pessoas não tinham armas. Está muito claro que que elas foram ali como Maria vai com as outras para se proteger das bombas, muitas vezes chamado pela própria polícia, né? Então, é uma injustiça que indigna qualquer cidadão de bem, mas o tempo vai mostrar, né, esses abusos, e os ventos estão mudando. No exterior, o sol está abrindo, e no Brasil também, a população... Eu converso com gente de contra-governo, a favor de governo, de esquerda, de direita, nas ruas, nos mercados, e eu vejo que a população não caiu nessa. Inclusive aqui no Nordeste, eu estou falando com vocês de um pedacinho do Senado Federal aqui em Fortaleza, na capital do Ceará, e eu estava há pouco tempo nas ruas conversando com as pessoas aqui, e não caiu, né? E olha que o nordestino tem uma pegada de esquerda, tem essa... e não caíram nessa. A coisa está muito mal contada, essa narrativa que eles querem impor goela abaixo da gente.
Continuando a falar, analisar esse aspecto jurídico e político, o Supremo Tribunal Federal mantém o general Braga Neto preso e está acelerando o rito do caso do suposto golpe. A primeira turma negou por unanimidade o pedido de soltura de Braga Neto, mesmo os mesmos 5 ministros que julgarão a denúncia contra Bolsonaro a partir do dia 25 de março analisaram esse pedido e negaram. E aliados do ex-candidato à vice-presidência da República apontam uma velocidade atípica do processo. O STF devolveu os autos no mesmo dia das defesas. O entorno do ex-presidente Bolsonaro compara o caso ao mensalão, que demorou 7 anos, e prevê uma prisão em apenas 8 meses. Vamos ouvir agora, antes de passar a palavra para a Fabi, para também uma análise jurídica, depois para o Serrão, para uma análise política, vamos ouvir o Rodrigo Constantino sobre esse caso do general Braga Neto. Olá, turma do Bradock. Hoje eu vou comentar sobre aquilo que até ontem era muito conhecido do brasileiro, né? Uma marca registrada da nossa justiça, a morosidade, o garantismo que ia garantindo, na verdade, impunidade ao dar todo tipo de recurso aos corruptos para que eles fossem protelando ad eternum o julgamento final e a punição dos seus crimes, né? A morosidade ímpar da nossa justiça brasileira cedeu lugar à celeridade, mas não da justiça, do justiçamento. Tudo nesse caso envolvendo Jair Bolsonaro mostra a politização da corte, principalmente do STF, claro. Veja que, num grau absurdo de casuísmo, na véspera do julgamento, o STF reviu sua visão em relação ao foro especial, conhecido como foro privilegiado. Agora, vejam só que coincidência, os ministros do STF acharam que era razoável estender a sua competência para ex-políticos, feito sob medida para incluir Jair Bolsonaro, não é mesmo? Não, claro que não, isso é teoria da conspiração, é tudo apenas coincidência. Não só isso, como eles estão marcando já, para daqui a 10 dias, o julgamento. O mensalão, o escândalo do mensalão estourou em 2005 e o julgamento foi 7 anos depois. Mas eis que no caso do Bolsonaro é recebida a denúncia e poucos meses depois nós já temos ali o julgamento marcado. Tudo isso, claro, mostrando a inegável politização da corte e o verdadeiro intuito dessa denúncia da PGR e desse julgamento às pressas pela primeira turma do Supremo, porque o Alexandre de Moraes, que é o relator, não quer levar isso para o plenário, para não ter ali o risco de alguns ministros, né, pedirem vistas e ganharem tempo, ou votarem contra a condenação que já está dada, para não ter aquele peso da unanimidade que vai vir da primeira turma. Tudo isso mostra, claro, que a direita bolsonarista precisa ser carta fora do baralho na política. Veja que o Eduardo, filho do presidente, já está sendo perseguido, já falam da Michele. É que nem Nicarágua, é que nem Venezuela, é que nem Romênia agora. O candidato de direita não poderá estar presente nas urnas. Vai ter alguma direita permitida, se muito. Alguém como Tarcísio, que o sistema não sente ameaça porque ele mesmo se recusa a condenar a postura do STF, o que virou sinônimo de ataque à instituição e à própria democracia, segundo a interpretação dos ministros. Então a primeira turma tem lá o advogado do Lula, tem lá o comunista que era até ontem ministro do Lula e que comparou Bolsonaro com demônio, mas o presidente do STF, Barroso, garante que não tem nada de parcialidade aqui. É tudo único e imparcial. E quem é?
É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Inquérito das fake news completa 6 anos em sigilo no STF. Procedimento aberto em 2019 chega ao 6º aniversário sem respostas claras sobre sua natureza. O inquérito das fake news, aberto no ofício pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, em 14 de março de 2019, completa 6 anos de tramitação sigilosa no gabinete do ministro Alexandre de Moraes nesta sexta-feira. Conhecido também como Inquérito do Fim do Mundo, o procedimento continua gerando diversas controvérsias e sendo alvo de inúmeros questionamentos por parte de juristas brasileiros. Em 2019, o inquérito foi instaurado após a veiculação de notícias que o STF classificou como fake news, as quais, segundo a corte, atacavam a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. O objetivo inicial da investigação era apenas as infrações relacionadas a essas publicações. No entanto, 6 anos depois, a investigação permanece distante do conhecimento público, sem que se tenha uma compreensão clara sobre a totalidade das ordens judiciais emitidas nesse inquérito. Além disso, ao longo desses anos, o inquérito gerou uma série de críticas quanto ao devido processo legal, com acusações de violações ao sistema acusatório, evidenciando um modus operandi que se tornou recorrente no STF. A partir deste inquérito surgiram novos procedimentos na Corte, todos instaurados sem a provocação do Ministério Público e baseados na conveniência dos ministros do Tribunal de Ofício, o que tem gerado discussões sobre a importância de combater o ativismo judicial no país. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu.